queria agradecer imensamente aqui a Casa do Evangelho e aqui em nome do amigo Rafael, que aqui está. Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui com vocês nesta tarde, nessa jornada em 2 tempos, né? Na tarde de hoje. Trago um abraço da cidade de Valinhos, ali no estado de São Paulo, que é a capital do figo roxo e da goiaba de mesa. Então, nós estamos aqui felizes porque eu trago um abraço também da Casa do Caminho, que é a casa onde nós colaboramos, onde nós já há 40 anos já estamos colaborando com a doutrina espírita do que nós podemos. Então, sejam todos bem-vindos, que Jesus possa recompensá-los imensamente por estar aqui conosco nesta casa, engrossando as fileiras espíritas e participando desse campo vibracional que é a Casa Espírita. Tivemos agora há pouco aqui as preces iniciais, a prece feita agora pelo companheiro, e isso balsamiza o ambiente e transporta para os mais longínquos rincões a palavra, a vibração do Evangelho de Jesus. Muito bem, na tarde de hoje, neste tempo em que nós vamos aqui ocupar, nós vamos falar da perda de entes queridos, de desencarne de entes queridos. Mas eu diria para vocês não esperarem uma palestra triste, porque não é esse o nosso objetivo. Ninguém vai sair daqui chorando, pelo contrário, vamos sair daqui, se não rindo, mas pelo menos na consolação, pelo menos com uma atitude diferente diante das perdas. Então, quando nós falamos de desencarne de pessoas amadas, quando nós falamos de desencarne, nós precisamos falar de luto. Quando a gente fala de luto, já dá uma ideia de funerária, não é assim? De coroa, de flores, de caixão, e não é isso. Luto não tem nada a ver com funerária. O luto é o seguinte: o luto é. Você pode botar para mim, por favor? Olha lá. Pronto. O luto é o período em que nós vamos passar após uma perda para elaborar esta perda. Isso é luto. Então, o que é? Acho que eu vou ficar mais um pouco para cá, para sair da frente aqui do slide. Acho que é melhor, né? Sim. Então, é assim: quando a gente sofre uma perda, nós levamos um tempo para assimilar aquela perda. André perde o quê? Um ente querido, por exemplo. Quando parte a mamãe, o papai, a esposa, o esposo, o filho, um amigo querido, ou qualquer pessoa que nós conhecemos do nosso círculo, nós vamos levar um tempo para assimilar aquela perda, para cair a ficha, como a gente falava antigamente, não é? André, tem outras perdas? Tem. Por exemplo, perdeu um animalzinho de estimação, cachorrinho desencarnou, e a gente sabe como é que é, quem já passou por isso sabe como é que é. Desencarnou o gatinho, um animalzinho que nós convivemos há muito tempo, também é luto. Você vai passar por um período de luto para assimilar aquela perda. Eu me lembro que há pouco tempo nós perdemos uma gatinha chamada Sofia, e essa gatinha já estava 14 anos conosco. Então, gente, é como se tivesse perdido uma pessoa que faz parte da família. Aí no primeiro momento é assim: não quero mais animais. É a primeira coisa que você fala na hora do luto. E nós vamos falar daquelas fases do luto depois. E aí eu vi uma figurinha na internet muito interessante. Naquela semana, parece que vem assim, né, a cavalo. E a figurinha é do cachorrinho, só assim a silhueta do cachorrinho, que ele estava desencarnado, com uma auréolazinha assim na cabeça, como se fosse um anjo. E o cachorrinho dizia para o menino triste, chorando, e o cachorrinho desencarnado dizia para o menino: olha, arrume logo outro animalzinho, dê a ele a mesma oportunidade que eu tive de receber o seu carinho durante uma vida inteira. Na semana seguinte apareceu no portão uma gatinha cinza e ficou, faz 2 anos para lá, que é a Nina. Então, perdeu um ente querido, perdeu um animalzinho, perdeu um emprego. Nossa, mas fazia 30 anos que eu trabalhava naquela empresa, e agora como será a minha vida? Acabou com a minha vida.
você vai levar um tempo também para elaborar essa perda do emprego. Precisou mudar de cidade. Tem gente que muda até de estado, de país. Também você vai levar um tempo para se adaptar, porque lá na cidade onde você for, você vai ter que conquistar novos amigos, novos relacionamentos, uma nova casa espírita, não é assim? Quando o espírita muda de cidade, a primeira coisa que ele faz é ir atrás de outra casa espírita, porque ele não consegue, faz parte do nosso ser. A senhora perdeu aquele brinco que era da sua avó, passou para sua mãe, agora passou para... Perdeu o brinco, você não sabe depois. Também é um processo de luto, para que você assimile aquela perda durante um tempo. O namorado foi embora, deu linha. Aqui fala deu linha também? Não, lá fala assim, deu linha. Quer dizer, uma relação com a pipa, né? Aqui eu vou falar algumas coisas que pode ser que vocês não falem aqui, vocês me avisem, viu, gente? Porque é outra língua, não é? É outro sotaque. Maridão foi embora, caiu no mundo, ou a esposa, também é um luto. Você vai levar um tempo para assimilar. Perceber então que é o luto? Não é questão de funerária, é uma perda que nós vamos assimilar de alguma forma. Pode mudar, por favor. Então, olha lá, só para a gente fechar aqui o sistema. Luto é tudo que você vivencia para elaborar uma perda. Segundo os especialistas, tem um tempo teórico que varia de pessoa para pessoa. Então, de repente, na perda de uma pessoa, um ente querido, é mais ou menos um ano o período de luto. Por que mais ou menos? Porque nós somos diferentes. Então, de repente, um assimila melhor, o outro assimila de uma forma mais lenta. Então, cada um é cada um. O luto do animalzinho pode ser que não dure um ano, pode ser que dure menos. Então é isso, pode mudar, Rafael, por favor. Bom, aí, segundo os especialistas, eu não sou psicólogo, não sou nada, eu sou só um pesquisador. Existem 5 fases do luto, 5. A primeira fase do luto é a negação. Não, por que teve que ser comigo? Não, não pode. Onde é que já se viu? Eu que sou espírita, sou tão bom, o outro é terrível. E morreu esse que era bonzinho e aquele ficou para dominar a vida dos outros. Então o período de negação é aquele período em que nós não vamos aceitar com facilidade. Nós vamos questionar. É o período da surpresa. Então quando desencarna alguém, a gente fala, você viu quem morreu? Quem? Fulano. Não, não é possível. Estava com ele aqui ontem, não é assim que a gente fala? Não, você está pisando. A gente só se convence que realmente a pessoa desencarnou quando você vai lá no velório e vê ela no caixão. Aliás, com esse período de pandemia, em que foram suspensos os velórios, essa foi a maior questão, porque você não via a pessoa desencarnada, então você não fechava esse círculo do luto. Claro que você sabia, né? Ninguém é bobo, mas no seu psique, no seu psicológico, você realmente não tinha como assimilar isso de uma forma rápida. Deixa eu confessar uma coisa para vocês, vou fazer um parênteses, viu, Rafael? É a primeira vez na minha vida, e olha que eu faço palestra há 15 anos, desde 2009. Que tem gente tomando chimarrão na minha palestra. Eu vou querer uma foto depois, para me provar que eu estive aqui. Olha que coisa linda. Parabéns, né? Como o Brasil é rico, não? De cultura, de variantes, não é? Então é assim. Já vi gente tomando um cafezinho em Minas, né? Tive no Rio de Janeiro, por exemplo, e lá no Rio de Janeiro eles dão 2 beijos. Aqui é um, né? 2. Aí, eu sou paulista, né? Eu sou do Paraná, mas migrei para São Paulo. Aí eu dava um beijo já. Aí a carioca falou para mim: nossa, vocês são fogo de São Paulo. Porque vocês dão um beijo, quando a gente vai dar o segundo, você já foi embora. Então, olha aí, só um apontamento para descontrair o nosso assunto. Então, no período da negação, é o período da surpresa. Nossa, morreu! Como é que pode isso? Não é? Então é um período de negação. Aí vem o período da raiva. A fase da... Mas não é
pisada de bola justo comigo, que sou pão, como eu disse aqui, não é? Tanta gente aí foi levar justamente a minha mãe, justo o meu pai, justo o meu marido, tanto marido ruim aí que faz isso, faz aquilo, vai levar justo o meu. Então, é um período que você vai ficar meio assim, retrátil à sua divindade, a Deus. Quem é católico ao santo, de devoção, você bota o santo, tem gente que bota o santinho de cabeça para baixo, né? Eu vi isso. Quando não consegue o casamento, bota o Santo Antônio de cabeça para baixo, porque ele está de castigo. Coitado do Santo Antônio, né? E aí, é este período, portanto, que é o período da raiva, mas é uma raiva entre aspas, onde você fica se culpando. Nossa, mas o que eu fiz de errado? Por que comigo? Aí isso já está rolando o período do luto, está entendendo? Aí você entra no terceiro período, que é o período da barganha. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Estas fases, às vezes elas se invertem, tá? Pode ser que venha a raiva primeiro, a negação depois, a barganha primeiro, depende do entendimento da pessoa. A barganha é assim: quando você tem uma doença e sabe que você vai desencarnar, pode ser que não seja agora, mas pelas vias de fato, você começa a barganhar com Deus. Olha, meu Deus, se eu não morrer, não tomo mais café que eu adoro tanto. Então você começa a fazer um negócio com Deus. Olha, se eu não morrer, eu não como mais chocolate. Se eu não morrer, eu volto para a casa espírita, eu vou ser um trabalhador número 1 da casa do Evangelho. Se eu não morrer, não fumo mais, não bebo mais. Então, quem está cuidando do doente, e que sabe que ele também vai desencarnar, minha mãe ficou 7 anos na cama, né? Eu já sabia que o momento ela ia desencarnar. Mas quando a pessoa não tem esse entendimento, ela também tenta barganhar com Deus. Olha, meu Deus, se minha mãe melhorar, eu prometo que eu vou fazer tal coisa. Vou lá na Aparecida do Norte, lá em São Paulo, sabe o que é? Vou em Roma ver o Papa. E aí chegou uma pessoa e falou para mim: nossa, você sabe que sua mãe vai melhorar? Eu falei: não. Você está achando que ela vai desencarnar? Eu falei: estou achando, não, tenho certeza. E que bom quando ela desencarnar, porque ela está aqui numa situação muito difícil e a gente é egoísta. Então essa é a fase da barganha. Aí vem a fase da depressão, que é aquela fase em que você espera o marido e ele não vai mais chegar. Fala: fulano está para chegar. Não vai chegar. Você espera o filho vir da escola. Tem mães que mantêm o quarto do filho intacto, como se ele fosse voltar. Vocês sabem que tem um pai que o filho desencarnou muito jovem e ele tinha um apego impressionante pelo filho, e o filho desencarnou. E aí foi sepultado lá. O que ele começou a fazer? No auge da sua depressão, do seu desespero como pai, ele começou às 6:30 da tarde. Olha o que ele fez, esse fato é verídico. Ele começou a pular o muro do cemitério para ir dormir em cima do túmulo do filho. Toda noite ele fazia isso, até que alguém pegou ele e levou lá no Chico Xavier, em Uberaba. O Chico ainda estava encarnado, e aí ele recebe uma carta do filho, uma carta consoladora, onde no final o filho diz o seguinte: pai, olha o que diz o pai, o filho, onde o pai ia dormir lá no túmulo. Ele diz: pai, todas as noites, quando o senhor vai dormir no meu túmulo, eu não estou lá não, porque eu vou lá ficar com a mãe, porque a mãe não pode ficar sozinha. A partir dessa carta, nunca mais ele foi dormir no cemitério, porque lá não está o espírito, lá está apenas o corpo. E pode perceber que quando a gente desencarna, você deixa de ser o André, você deixa de ser o Rafael, você passa a ser um corpo. Você já percebeu? Você liga na fogueira e fala: que hora vai sair o corpo? Ninguém pergunta que hora vai sair o André, porque o André não está mais ali. Olha que coisa boa, já inconscientemente já se percebeu isso. E por último, nós temos a fase da aceitação. Não é que você vai aceitar a morte do filho. Agora eu aceitei, agora eu estou bem. Não é isso. Aceitação é você assimilar que a morte, a perda é irreversível.
como voltar atrás. Desencarnou a pessoa, não tem como voltar atrás. É para sempre aquela reencarnação. Desencarnou o animalzinho, é para sempre. Pode ser que você nunca mais ache um brinco que você perdeu. Você perdeu ontem. Onde? Perdi aqui no lago. Difícil, né? Difícil. E por aí vai. Então a aceitação é aquele momento que você diz: bom, perdi, mas eu preciso ir em frente. Eu preciso dar um rumo na minha vida. Tem gente que vai no psicólogo, tem gente que vai na Umbanda, tem gente que vem no centro espírita, tem gente que vai na igreja católica, tem gente que procura um livro de autoajuda, tem gente que precisa ir ao médico. Nós falamos aqui da depressão. A depressão é uma doença, é patológica. Às vezes tem que ir lá tomar um remedinho, sim. Ok? Vamos à frente então. E aí as crianças, como é que a gente lida com o luto com as crianças? Então a criança, eu quero dar uma notícia para vocês: não existe criança. Existem espíritos imortais temporariamente no corpinho infantil. Vou repetir para vocês: não existe criança. Existem espíritos imortais temporariamente habitando um corpinho infantil. Então não adianta falar para a criança que a vovó virou estrelinha, porque ela sabe que não virou estrelinha. Lá na casa do caminho tem a Estherzinha de 7, 8 anos. Contaram para ela: olha, a vovó virou estrelinha. Ela falou: mãe, a vovó morreu, né? Não, só para deixar aqui claro, né? Não é possível. E criança espertíssima. Essa mesma Estherzinha, lá na casa do caminho em Valinhos, nós temos a reunião de quarta e quinta. Quarta é mediúnica, não vai criança. E quinta é o evangelho aberto, palestra, como nós estamos fazendo aqui. Pode criança, pode ir adulto, né? E aí a Esther queria saber por que ela não podia ir na quarta. Aí a mãe falou: não, Esther, 7 anos, não pode ter reunião de adulto. Coisas que são vistas lá, faladas, não é para criança. Vira a menininha e fala: mãe, vocês estão recebendo espírito lá, né? Vocês estão recebendo espírito lá. Então, como é que lida com a perda? Chega para a criança e fala: vovó desencarnou. Agora ela vai para uma outra instância, ela vai para o plano espiritual. E a criança vai assimilar perfeitamente isso. Não tem problema algum, não tem trauma nenhum. Tem uma mãe que a criança tinha um canarinho na gaiola, um amarelinho assim. Um dia o canarinho amanheceu morto. A mãe, ao invés de chamar a criança e dizer: fulano, o canarinho desencarnou, morreu. É a lei da vida, é o ciclo da vida. Não, o que a mãe fez? Foi lá na casa de ração e comprou outro canarinho parecido e colocou no lugar. Aí o menininho chegava na beira da gaiola, olhava aquele canarinho: ô mãe, o fulano está diferente, viu? Parece que o rabinho dele cresceu mais essa noite, estou achando que não é o mesmo. Gente, não tem como, a criança é intuitiva. Então colocamos aqui as 5 fases, para mudar, do luto, falamos da criança e agora vamos falar dos espíritas. Tem espírita aqui? Não. Tem ou não tem, gente? Tem, senti firmeza agora. Como é que o espírita lida com o desencarne? Igual às outras pessoas. Muita gente fala assim: a morte não existe. Claro que existe. A morte física existe. E é duro, é dolorido. E o espírita vai sentir também um baque, como todos sentem. É claro que ele vai assimilar de uma maneira diferente, porque ele tem alguns entendimentos que muitas outras crenças não têm. Então nós já temos uma vantagem aí. Mas não significa que vai tirar a dor. Vai nos fornecer informações para que a gente tenha um entendimento. Então, quando entra alguém aqui na casa espírita e fala: perdi fulano, aí a gente não pode falar: bobagem, isso aí não existe. A morte não existe. Não, como não existe? Existe fisicamente, nós temos que respeitar. Ou então nós encontramos alguém que perdeu alguém que é espírita, passa 1 ano, a gente encontra ele e fala: não estou bem, mas ainda está nessa. O que é isso? Sai dessa.
assimilação do luto. São informações importantes. Olha, eu escrevi um livro há um tempo atrás, que estão nesses 10 livros aí, está em edição esgotada, vou relançar ele mais adiante. E esse livro se chama Quando as Crianças Voltam Mais Cedo para Casa. Quando as Crianças Voltam Mais Cedo para Casa. Fala do desencarne precoce. Por que desencarnam crianças e adolescentes? E aí eu escrevi esse livro e tal. Aí eu fui fazer uma palestra numa cidade chamada Barra Bonita, no estado de São Paulo, ali nas margens da nascente do Rio Tietê. E aí fui lá em Barra Bonita, boa tarde, e lá tem uma eclusa onde os barcos sobem e descem, ali no Rio Tietê, na parte do início do Rio Tietê, onde não tem aquela poluição de São Paulo, né? Um rio limpo. E aí cheguei lá na cidade de Barra Bonita, e o dirigente espírita falou para mim: André, ainda bem que você vai falar desse tema, perda de pessoas amadas, desencarne precoce, que tem uma família aqui que está desesperada. E eles ficaram sabendo da palestra e convidam a assistir. Não são espíritas. Falei: o que aconteceu? Disse o dirigente: lá tem aquela orla à beira do rio, onde tem várias barraquinhas, muito agradável, era um local turístico. E teve uma tempestade muito forte, e estava lotado de gente, aquelas barraquinhas, aquelas mesinhas, e caiu um galho em cima da cabeça da menina de 17 anos. E ela teve morte instantânea. E o pai e a mãe estavam desesperados. 15 dias no desencarne. Vem assistir a palestra. Não espíritas. Aí falamos, conversamos, como nós estamos conversando aqui, que não tem segredo nenhum. E aí assistiu a palestra a mãe, o pai, o irmão da menina e o namorado da menina, jovenzinho ainda. Todos na primeira fila assim, choraram o tempo todo. Eu percebi que eles estavam muito descompensados ainda emocionalmente. Aí no final da palestra veio o pai falar comigo. Ele falou: posso falar um minuto? Eu falei: pode. Ele falou: gostei muito da sua fala, só que eu estou ainda, não sei se eu entendi direito, que eu estou tanto quanto atordoado com a perda da minha filha, mas você falou algumas coisas aí que eu não sei se eu não entendi. Eu queria perguntar se é isso mesmo que eu entendi. Depois, não, se eu puder ajudar, porque eu nunca assisti uma palestra espírita. Olha o que ele perguntou para mim, gente. Ele perguntou assim: eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, você está dizendo aí que minha filha não morreu, é isso mesmo que eu entendi? Eu falei: não morreu. Ele falou: você tem certeza? Eu falei: absoluta. Mas eu enterrei minha filha, disse ele. Eu sepultei minha filha. Minha filha está lá no cemitério. E aí eu disse: não, quem está no cemitério é o corpo da sua filha. A sua filha não está mais lá no cemitério, ele nunca esteve. Ela está em outros lugares, ela está em outra região, em outro plano. Aí ele falou: ok. Ele falou uma coisa tão engraçada, ele falou: eu vou tomar como verdade. Ele estava desesperado, ele falou: vou tomar como verdade, está me garantindo que minha filha está viva. Aí ele fez a segunda pergunta, que foi muito interessante. Ele perguntou assim: você está dizendo que ela está em outro lugar? Eu falei: tá. E você está dizendo que tem alguém cuidando dela, assim que funciona? Eu falei: tem. Você tem certeza que tem alguém cuidando dela? Porque não é Deus que cuida? Eu falei: é Deus também, mas tem braços espirituais cuidando dela pessoalmente, emissários de Deus. Aí ele falou: tem certeza? Eu falei: absoluta. Eu vou dizer mais uma coisa para o senhor. Aí eu completei, não tinha falado na palestra, mas completei para ele e disse assim: não só tem alguém cuidando dela, como é alguém que o senhor conhece. Ele falou: é alguém que nos ama muito, que já passou por aqui com toda certeza, e que neste momento está lá cuidando dela do senhor. Aí o homem lembrou. Quando foi só isso que eu queria saber, foi embora, chorando. Nunca mais vi esse casal, nunca mais vi esse namorado, nunca mais vi esse outro menino. Então, olha como o Espiritismo, pode mudar, por favor, é consolador. Como o Espiritismo é lindo, ele nos dá o substrato para que a gente compreenda a perda e elabore de uma maneira menos sofrida essa questão.
Aí deixa eu contar outra coisa para vocês. Esse aqui é um livro que eu recomendo. Ele se chama Perda de Pessoas Amadas. É do Armando Falcone Filho. Ele é um espírita, um escritor, lá da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E em 2007 aconteceu um fato interessante, porque o Falcone e Kátia, sua esposa, tocaram no centro espírita de Juiz de Fora. Sabe o que é tocar o centro espírita? Tem lá aqui fechado o evangelho, a gente vai para a casa espírita. Os dois, o casal, eram responsáveis por aquela casa. Durante muitos anos, 25 anos de relacionamento, de casamento. E eles agora tocavam aquela casa espírita. E o Falcone é escritor espírita, livros maravilhosos, e ele é médium. Ele tem a capacidade de ver e conversar com os espíritos. E aí, o mentor espiritual da casa onde eles militam sempre conversava com ele, ele tinha essa capacidade. E um dia esse dirigente espiritual chegou e falou: Falcone, eu vou te dar uma dica para que vocês abram um novo trabalho aqui na casa. Ele falou: pois não, abre aqui na casa um trabalho, um grupo, para vocês apoiarem pessoas que perderam entes queridos. É um grupo que vocês elejam aí um dia, um horário, em que vocês recebam as pessoas desesperadas que viram partir seus entes queridos, e vocês vão sentar numa roda de conversa e vão dar as informações do Espiritismo em forma de consolação. As pessoas vão mais falar do que ouvir, vão colocar ali suas dores, e esse é o objetivo do grupo. E ele fez um grupo. Nós fizemos esse grupo uma época também na Casa do Caminho. Começou com 1, 2 gatos pingados, daí a pouco já tinha 15 pessoas. As pessoas recebiam a informação e iam embora. Não viravam espíritas. A gente acha que vai virar tudo espírita, né? Não. Ela só quer informação e vai para a sua crença. Isso que é o importante. E o Falcone, então, fez esse grupo de Juiz de Fora toda terça-feira, 20 horas. Estava ele e Kátia sentadinhos lá. Começou também com 1 ou 2 pessoas, daí a pouco já tinha 15, 20. Eles orientavam, conversavam, as pessoas iam embora, e aquilo durou 2, 3, 4 anos. Até que um dia, sempre tem porém, né? Até que um dia, eles chegaram na casa espírita, e lá em Juiz de Fora, conta Falcone que eles moravam muito próximo à casa espírita. Era 4 ou 5 quadras. Então eles deixavam o carro na garagem e iam a pé para fazer uma caminhadinha, né? À noite, assim, tranquilo. Era muito próximo à casa espírita. Aí eles voltavam a pé também e chegaram na casa espírita aquela noite, eram umas 10 e pouquinho da noite, a hora que a gente costuma chegar na casa espírita. Ele imediatamente falou: vou escrever um pouco. Eles já haviam se alimentado. Ele foi do pequeno escritório dele, abriu o computador, começou, ele estava escrevendo algum livro, alguma coisa. Quando Kátia chegou na porta do escritorinho e falou: Armando, esqueci meu molho de chave lá no seu espírito. E o molho de chave que eu esqueci tem a chave do carro, que eu vou usar amanhã cedo. Então eu vou ter que ir lá buscar. Imediatamente ele falou: deixa que eu vou. Eu falei: não, vai, fica aí. Você já está escrevendo? 4 quadras, 10 horas da noite, Juiz de Fora, não tem perigo nenhum, né? E ela falou: aguenta aí que eu já volto. 10 minutinhos já estou de volta. Pegou a chave do centro e foi os caras com o molho de chave. E ele ficou intertido ali escrevendo. Quando ele olhou no relógio, era 10h45. Ele falou: a Kátia não voltou, deve ter acontecido alguma coisa. Provavelmente alguém pegou ela no telefone, que ela tinha um telefone tipo CVV, aquele central da vida. Ligava lá, a pessoa ficava alugando o outro no telefone, né? Contando as coisas. Alguém pegou ela no telefone, então já está meio tarde, vou lá encontrar com ela. Fechou a casa e saiu a pé para encontrar a Kátia, que deveria estar voltando. Conta Falcone e o Rafael, que são 2 quadras, tem uma avenida, e mais 2 quadras chega na casa espírita. Quando ele andou as 2 primeiras quadras, tinha uma avenida movimentada que cortava. De longe ele viu que tinha movimentação na pista, giroflex, bombeiro, ambulância.
ele imaginou, aconteceu algum acidente, que era muito comum naquele trecho, e continuou andando. Quando faltava poucos metros para ele chegar no local do acidente, para passar para ir no centro espírita, ele viu o orientador espiritual, que apareceu para ele e disse: Falcone, só um minuto, se prepare, porque agora você vai viver um grande testemunho, uma grande emoção, mas eu estou aqui com você, nós estamos, fique tranquilo. Aí ele já percebeu o que havia acontecido. Ele atravessou a rua, tinha um corpo estendido ali no chão, já coberto com aquele papel alumínio que eles colocam, e ele foi se aproximando. O bombeiro falou: o senhor não pode chegar perto. Falou: mas é minha esposa. Como o senhor sabe? Ele falou: eu sei. Na próxima terça-feira, com dor no coração, espírito, hein? Ele estava sentadinho na cadeira dele para conduzir um grupo de trabalho de perda de pessoas amadas. Ele, Falcone, sentado para receber as pessoas. Olha que coisa. Aí ele está sendo triste, porque o espírito também fica triste, é duro. Gente, 25 anos de relacionamento, mas ele sentadinho ali triste para cumprir a obrigação dele. Vem um mentor espiritual e tem uma cena linda, que o mentor espiritual dá a volta assim por trás dele, coloca as duas mãos no ombro dele, fala: Falcone, você entendeu para quem que é o grupo? Você entendeu para quem é o grupo? Eu acho essa história do Falcone que ele conta. Se vocês quiserem procurar no YouTube, coloque Armando Falcone Filho, Rádio Televisão Cultura. Ele conta essa história dele num dos programas da Cultura, tem lá no YouTube, para quem quiser acompanhar. Ele conta do jeito dele, cada vez que você conta, você muda alguma coisa, né? E é assim que funciona. Rafael, pode mudar, por favor. Então, meus amigos, já caminhando para os finalmente, olha o que acontece. Segundo o Espírito Leon Denis, na obra Depois da Morte, ele diz o seguinte: o Espiritismo matou a morte. Está lá em O Evangelho, está lá uma referência a Allan Kardec, está lá em Leon Denis. Pode mudar. Então, pode mudar mais um. Isso. Eu não posso deixar de citar o Chico Francisco Cândido Xavier, médium mineiro, que reencarnou em 1910, desencarnou no ano de 2002, né? Aos 92 anos de idade. E Chico Xavier foi um divisor de águas para a consolação, para o Espiritismo. Eu acredito, isso é opinião minha, que assim como teve Paulo de Tarso para o cristianismo, tem Chico Xavier para o Espiritismo, que abriu portas, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Mas ele trouxe uma obra que nós vamos ler, rever e estudar por muito tempo. E uma parte das obras de Chico realmente fala sobre a consolação. Então, quando Chico escreve, pode mudar, por favor, cartas consoladoras dizendo: a morte não existe, estou vivo, eu não morri, estou aprendendo, estou crescendo, não chore mais, sempre volto à nossa casa para te abraçar, não se culpe pelo que aconteceu, te abraço sempre enquanto dormes, estou esperando aqui, nos reencontraremos em breve, chore de saudades, mas não de revolta. São frases grafadas em livros. E para fazer esse livrinho, quando as crianças voltam mais cedo para casa, eu pesquisei todos os livros do Chico que falam de crianças. São 40 livros. 40. É bastante. Nesses minutos finais, eu queria contar uma experiência dessas para vocês, de um dos livros do Chico Xavier, Consolador. Porque aí, pode mudar, por favor. Mais um. Aí nós estamos na cidade de Frutal, Minas Gerais, ano de 1979. E aí tem 5 garotos amigos. Sabe aquela patotinha que fica na rua? Então tinha o Rodrigo, que era de Didi, 14 anos. O Alexandre, que tinha um apelido de português, 11 anos. O Romero, que era irmão do Didito, 12. Wagner, de 11, e o Vitor, de 12. 5 garotos de 11 a 14 anos estavam brincando ali em Frutal e resolveram fazer uma coisa interessante. Foram lá naquele prequinho que o avô
pendurava a chave no Fusca, que o avô tinha um Fusca. Pegaram escondido a chave no Fusca e foram lá, nem era para funcionar o Fusca, era para dar uma volta assim, de brincadeirinha. Entraram no Fusca, o cinto, e o Didilo foi pro volante, que era o mais experiente, né? Era o Ayrton Senna ali deles, né? E ele então deu a volta na partida do carro, e o carro pegou, e como ele estava engatado, ele foi. E era uma descida muito íngreme. Tinha uma avenida que cortava o Frutal e subia, era o tobogã. E o Fusca foi. E o Didilo perdeu o controle, lógico, né? Não sabia nem era onde eram os pedais. E quando o Fusca passou na avenida, foi colhido por uma carreta. 5 mortes instantâneas, 5. Todos desencarnaram na hora. Frutal parou no ano de 1979. Teve velório coletivo, saiu dos jornais, e por aí vai. A mãe do Didilo, que viu partir 2 filhos no mesmo acidente, o Rodrigo e o Romero, foi procurar um médico em Uberaba, Chico Xavier. E ele não recebeu uma carta do Rodrigo, recebeu 5. Nas 5 visitas que a mãe fez em Uberaba, o menino se manifestou por 5 vezes. Mas, o que é mais consolador, é que o menino escreveu na carta o seguinte, eu não vou botar a carta inteira aqui, lógico, pode mudar, por favor. Esse texto está na obra Estamos Vivos, quem quiser pode procurar. Francisco Cândido Xavier, foi organizado pelo Dr. Elias Barbosa. Olha o que o Didilo fala: lembro-me de que saltamos do corpo tão de improviso que a cena me lembrou a amendoim quando salta na casca. Então, quando deu aquele baque da carreta, de repente eles se viram no acostamento, olhando aquela cena, não estava compreendendo muito bem, e aí vimos-nos todos de pé ao lado de pessoas que pareciam nos esperar. Tinha ali algumas pessoas que eram espíritos que já estavam esperando por eles. Na hora, pode vir aqui. Encerrando, o Romero, que era irmão dele, me fitou espantado, como quem queria explicações que eu mesmo não sabia dar. E aí a carta continua. Aí depois vocês pesquisam lá. Mas o que importa é a consolação que uma carta dessa dá. Para encerrar nosso papo dessa tarde, nesse primeiro momento, vamos mudar. Nós temos o Tetel. Esta é uma cena do filme de Chico Xavier, não é? As mães de Chico Xavier. As mães de Chico Xavier. E aqui são os atores, tá? Não são os personagens reais. Mas o Tetel ficava com uma babá. E a babá, brincando com ele, 3 anos. O que a babá fez? Foi dar uma volta de bicicleta com ele. Botou ele na garupa, foi dar uma voltinha. Quando ela foi dar uma voltinha, o Tetel caiu da bicicleta e bateu na cabeça. Aí cortou, chamou a mãe, correu no pronto-socorro, deu ponto, né, assim faz. 2 ou 3 dias depois, o Tetel teve uma convulsão e desencarnou. E foi constatado que um coágulo. A mãe olhou para a babá, para a empregada, e disse: o que eu faço com você? Te mando embora? Te boto na cadeia? A menina, 13 anos, 12 anos. Ficou revoltadíssimo com a babá. Mas aí recomendaram que ela fosse. Bota mais uma cena do filme. Olha aí. Cena do filme, das mães de Chico Xavier. E aí ela foi até o Chico. E era uma época difícil ali no Chico, em 83, o Chico estava muito doente já, e às vezes ele ia na casa da pressa, às vezes não ia. Então você ia assim meio na sorte, né? Porque pode ser que ele não aparecesse diante aí das condições físicas. E aí tinha assim mais ou menos umas 2.000 pessoas, e a mãe do Tetel não conseguiu nem entrar na casa espírita, de tanta gente que tinha, ficou lá fora. E aí chega o Chico, né? O Chico, quando ele estava doente, parava o carro na frente do centro espírita, do grupo espírita da prece. Aí 2 pessoas
pegavam ele, uma de cada lado, e uma pegava pelo fundo da calça para ele poder mudar os passos, e ele foi entrando. Quando ele entrou, a mãe do Tetel estava do lado. Ele passou por ela, pegou no braço dela e disse assim: você já agradeceu sua empregada? Ela tomou um susto, porque ela não tinha conversado com o Chico. Você já agradeceu sua babá? Ela falou: não, então agradeça, porque o seu filho já tinha um coágulo que precisava só de um desencadeamento. Você aguentaria se ele tivesse caído no seu colo, batido a cabeça e morrido? Você aguentaria? Ela falou: não, eu agradeço a sua babá, porque ela foi um instrumento. Gente, o que é isso? Que consolação é essa que essa doutrina nos dá? Diante do luto, da perda, da morte, como vocês quiserem chamar. Então, o recado é esse na tarde de hoje. Eu espero ter contribuído muito, para que a gente possa elaborar essas perdas que todos nós teremos, todos, e todos nós desencarnaremos. Tem gente que acha que não. Fala: não, eu estou fora desse esquema aí. Até Matusalém, segundo a Bíblia, que viveu 900 anos, um dia ele se encarnou, porque não é possível, Nós temos que atender a lei biológica, graças a Deus. Já pensou ficar aqui para sempre também? Não teria graça, Se a gente ficasse aqui para sempre, por 20, 18 anos, tudo funciona. Agora, com 112, doutor Oscar Niemeyer, que construiu várias coisas no Brasil, entre elas Brasília, quando ele fez 90 anos, ele perdeu a visão lateral, ele só via assim para frente, Ele tinha que chegar muito perto da pessoa para ver quem era, porque a vista com 90 anos. Aí fizeram uma festa de aniversário de 90 anos para ele. Ele desencarnou com 100 e pouco, Aí chamaram os engenheiros amigos, alunos, foi todo mundo lá. Aí chegou um dos ex-alunos dele. E aí ele falou: quem é? Sou fulano, doutor Niemeyer. Aí o menino falou: ô, fulano, é você? Que bom que você está aqui. Que idade você está? Aí o aluno falou: estou com 70, professor. Ô, idade boa. Porque 90 é uma droga. Então, gente, é isso, Quem sabe? Gente, muito obrigado. Olha, já deu nosso tempo aqui, nós vamos terminar no horário, para que a programação da casa possa seguir. Agradecendo muito a presença de vocês. Vamos voltar aqui no segundo tempo. Quem puder acompanhar, vai ser também uma fala que eu adoro falar do Jerônimo Mendonça. O Jerônimo é um amigo do coração, está prestes a reencarnar, nós estamos sabendo, mas aí eu conto a notícia para quem ficar. Quem não puder ficar, depois vê no YouTube, Eu sempre termino minhas palestras com duas frases que eu queria passar para vocês. E nós vamos de Mário Quintana, que o Mário Quintana diz o seguinte: não se preocupe com as borboletas, cultive o seu jardim, que elas virão naturalmente. Quer que eu repita? Não, mas vou repetir mesmo assim. Não se preocupe com as borboletas, cultive o seu jardim, que elas virão naturalmente. E a segunda frase, também vou de Mário Quintana, porque ele tem uma frase tão meiga, que fala tanto ao coração, e ele diz assim: isso é bem para espírita, todas as pessoas que atravancam o meu caminho passarão, eu passarinho. Obrigado, gente, boa tarde a todos.